Quarta-feira, 11 de março, o Jornal da Câmara já está no ar e traz os seguintes destaques. Comissões permanentes da Câmara são instaladas e presidentes são eleitos. IBGE abre concurso para 208 mil vagas para o censo de 2020. Luiz Felipe Scolari recebe o título de cidadão paulistano em solenidade realizada na Câmara. Olá, boa tarde. O Brasil tem 36 casos confirmados de coronavírus, 19 no estado de São Paulo. Com o aumento de casos confirmados no Brasil, o Ministério da Saúde passou a incluir a busca por casos suspeitos com a testagem para coronavírus independente de viagem ao exterior. Os testes serão para casos que deram negativos para outros vírus gripais. Dessa forma, a pasta amplia a identificação dos casos da doença e reforça o monitoramento da circulação no país. Apesar de ainda não haver nenhum foco de transmissão comunitária, o Ministério recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão e cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar. E aqui na Câmara Municipal também estão sendo adotadas medidas de prevenção ao coronavírus. Para saber que medidas são essas, o Jornal da Câmara recebe o primeiro secretário da Câmara, vereador Alessandro Guedes, do PT, que está à frente dessas ações. Vereador, muito obrigada pela participação no Jornal da Câmara. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a você e boa tarde a todos que nos assistem. Vereador, diariamente, cerca de 4 mil pessoas passam pela Câmara. Quais são as medidas, de prevenção que estão sendo adotadas? Eu acho que a principal medida que temos que adotar agora na sociedade, e nós temos visto isto, é trabalhar a informação. A Câmara Municipal de São Paulo, a pessoa adentrou ao prédio da Câmara, o primeiro contato que ela tem é informação através dos painéis da Câmara, dos televisores expostos, trazendo diversas informações sobre prevenção ao coronavírus. Nós também adotamos a distribuição de álcool em gel, além das dependências do prédio, dos gabinetes, na entrada da Câmara. A partir do momento que o cidadão entra na Câmara Municipal de São Paulo, ele já tem ali à sua disposição álcool em gel para poder passar nas suas mãos, deixar ela hidratada, tal, para que não corra nenhum risco ao transitar pelos nossos ambientes. E, vereador, essas ações elas têm sido produzidas em parceria com diversas áreas da Câmara? Sim, diversas áreas, setores como o setor de saúde da Câmara Municipal, o RH da Câmara Municipal, Secretaria-Geral, diversas áreas estão atuando junto conosco neste trabalho de prevenção. E no caso de funcionário, que apresentar algum sintoma aqui na casa, qual que é a orientação? Se o funcionário for aquela pessoa que teve contato com alguém que é monitorada naquele grupo de risco, esteve no exterior há 14 dias e tal, vem de alguma região que teve contato com isso, está tendo surto do coronavírus, o funcionário deve ficar atento, avisar imediatamente o setor de saúde da Câmara Municipal, descer até lá para ser atendido pelo nosso departamento, que aí poderá ser feito ali o primeiro diagnóstico e a orientação para que ele repouse, fique em casa, até que possa saber mais sobre esse assunto. E a área de saúde aqui da Câmara, ela tem se preparado, para essa questão do coronavírus? Tem se preparado, a primeira secretaria tem dialogado, tem, junto com os outros setores da Câmara Municipal, tem se preparado para, se isso vier a acontecer aqui na Câmara Municipal, que transita milhares de pessoas, você falou 4 mil pessoas por dia, a gente esteja preparado para poder ter aquele primeiro atendimento. Em relação ainda aos visitantes, o senhor falou que lá na recepção a gente tem o álcool em gel, Mas é importante lembrar também que nos banheiros também tem água, sabão e é importante lavar as mãos, Isso, existem as orientações básicas, se for tossir, tussa protegendo ali pelo cotovelo, lavar bem as mãos diariamente, não compartilhar seus itens pessoais. Aqui na Câmara Municipal, as suas dependências, a gente tem inclusive cobrado a limpeza constantemente dos banheiros para que estejam mais limpos ainda do que devem, para que não corra nenhum risco de, no intervalo ou outro, ter algum tipo de problema. E o álcool em gel é importante, não só na dependência, mas todos os setores da Câmara. Você chega numa recepção de gabinete, você tem ele à sua disposição. Isso tudo é o objetivo de conseguir frear esse avanço tão gritante que está acontecendo no nosso estado, que já são 19 casos, e a maioria na nossa cidade. Vereador, então é importante a gente adotar essas medidas de prevenção e não criar pânico, Porque o que a gente vê muito é a população com pânico, mesmo as pessoas que trabalham aqui na casa ficam com certo receio. Exatamente, Aglomerações, que a imprensa, de uma certa forma, você olha para o exterior, você vê que a Itália fechou seus
portões, a entrada e saída de habitantes, enfim. Mas aqui no Brasil a gente não tem, inclusive é um desafio. Os pesquisadores estão entendendo como o vírus se comporta num solo tropical como é o Brasil, né? Calor o tempo todo e tal. E não criar pânico, estar atento, processo de prevenção, informação, eu acho que é o caminho para a gente frear esse surto. Vereador, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Parabéns pelas medidas. Eu agradeço a participação e espero que a gente consiga, o mais breve possível, passar por cima desse problema. Obrigada, vereador. No próximo bloco, 7 comissões permanentes da Câmara são instaladas com a eleição de presidentes e vices para o exercício de 2020. O Jornal da Câmara volta já. Na sessão plenária desta terça-feira, os vereadores aprovaram requerimento para indicar um representante da Câmara Municipal no Compresp, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. O requerimento foi proposto pelo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Eduardo Tuma, do PSDB. De acordo com a lei municipal, a Câmara pode indicar um representante para compor o conselho. Foi indicado o vereador Claudinho de Souza, do PSDB, para ocupar o cargo. Ainda durante a sessão, o vereador Paulo Frange, do PTB, discursou na tribuna e manifestou sua satisfação em ver aprovada nova orientação do Ministério da Saúde em instituir de forma oficial a realização do exame de toxoplasmose congênita em recém-nascidos. Houve uma vontade política de decidir uma questão que o Brasil estava ainda atrasado, que é o diagnóstico precoce da toxoplasmose congênita. Para cada 10 mil nascimentos, 5 até 22 crianças nascem com a toxoplasmose congênita. O que é isso? Pode nascer com cegueira, com hidrocefalia, com surdez, grande retardo mental, e é um sofrimento muito grande. Quando você encontra a toxoplasmose na fase bem inicial, existe medicação para isso. Nós podemos tratar e aproveitar e tratar a mãe, porque a mãe vai perder a visão ou vai ter suas consequências depois. É um avanço muito grande para a saúde, em especial para a primeira infância. As 7 comissões permanentes da Câmara foram instaladas com a eleição de presidentes e vices para o exercício de 2020. Os integrantes indicaram e votaram nominalmente os presidentes e vices das comissões permanentes. Na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, foram eleitos João Jorge, do PSDB, como presidente e Sandra Tadeu, do DEM, como vice. Tudo passa pela CCJ e a gente tem que dar certa brevidade. E tanto o prefeito vai poder contar comigo com celeridade naquilo que ele enviar para cá, como os próprios vereadores, os colegas que têm projetos que passarão pela CCJ. A gente fica muito orgulhosa de estar participando dessa comissão, de ser a vice-presidente, e a gente sabe que vai ter muito trabalho pela frente. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento é Antônio Donato, do PT. Eu quero propor uma subcomissão de acompanhamento das promessas feitas pelo governo municipal e pelo governo estadual em Paraisópolis, depois da tragédia lá da morte dos jovens. Existem muitos contratos bilionários que a gente quer olhar mais de perto, o contrato da varrição, que a gente precisa discutir as alterações que existiram. Política urbana, metropolitana e meio ambiente tem o vereador Dalton Silvano, do DEM, na presidência. Um projeto que já vem aqui sendo carregado desde 2013, 14, 15, que é o projeto da Operação Urbana Bairros do Tamanduateí. Então nós temos questões importantes para tratar naquela região, né, dos bairros do Tamanduateí, principalmente ali do Cambuci, da Moca, do Ipiranga. Temos também a questão da água branca, né, a questão dos CEPACs, né, que nós temos que analisar a questão de qual é o valor do CEPAC para que ele possa ser recebido pelo mercado, que se possa encontrar uma solução principalmente para a construção de habitação de interesse social. A Comissão de Administração Pública elegeu Zé Turim, do Republicanos, como presidente e Edir Salles, do PSD, como vice. Sempre procurando dialogar com os membros da comissão para que haja sempre quórum, para que nós possamos reduzir sempre a pauta dos projetos que
relataremos, né? Trânsito, Transporte e Atividade Econômica escolheu Senival Moura, do PT, para presidente e Adilson Amadeu, do DEM, para vice. A mobilidade, por conta do transporte, os ônibus, a população que frequenta o ônibus, o transporte sob pneus no dia a dia. Então é importante também, vamos trazer para cá, e outros assuntos da cidade. Hoje nós temos problemas de diversa natureza na cidade. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes definiu Eliseu Gabriel, do PSB, como presidente e Jair Tato, do PT, como vice. Tem muita coisa para tratar. A educação é um assunto seríssimo. Os problemas que acontecem nas escolas, com algumas demandas que chegam aqui na Câmara, a gente tem procurado verificar o que está ocorrendo, procurado, junto às autoridades na área da educação, o secretário, resolver esses problemas. Já a composição da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher ficou com Patrícia Bezerra, do PSDB, na presidência e André Santos, do Republicanos, na vice-presidência. Tentar trazer, através das audiências públicas, discussões que promovam a política pública. Discussões que a gente fala assim, espera um pouquinho, o que a gente está errando? O que a gente pode acertar daquilo que a gente está construindo e que não está atendendo você na ponta como deveria? Na manhã de hoje, a vereadora Soninha Francini, do Cidadania, foi eleita vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Você sabe como funcionam e o que fazem as 7 comissões permanentes da Câmara Municipal? Confira neste vídeo produzido pelo portal da Câmara. A Câmara Municipal possui 7 comissões permanentes criadas para analisar projetos de lei, realizar audiências públicas, além de fiscalizar e receber representantes do Executivo para esclarecimentos de informações sobre diversos assuntos do município. Os nomes dos vereadores, segundo a representação numérica dos partidos na Casa, são indicados anualmente pelas lideranças que compõem o Legislativo paulistano para a composição de cada comissão. A indicação, a proporcionalidade é um quadro fixo, por quê? É uma questão numérica. Se um vereador de determinado partido ou determinado partido tem o maior número de vereadores que ganhou o pleito, ele terá maior proporcionalidade devido ao conjunto total de vereadores. E aí é uma regra fixa. Agora, a indicação de cada membro em relação a cada comissão, aí é uma escolha política de cada líder de cada partido. As instalações das comissões acontecem sempre no início de cada ano legislativo. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, é o vereador mais idoso quem faz o início dos trabalhos. Logo depois, são escolhidos o presidente e o vice-presidente por votação entre os parlamentares que compõem as comissões. Em seguida, serão publicados no Diário Oficial do município as datas e os locais das reuniões e o nome dos vereadores que vão trabalhar em cada uma delas. Confira agora as atribuições das comissões permanentes. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Composta por 9 vereadores, é a comissão responsável por opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental. Comissão de Finanças e Orçamento. Analisa matérias orçamentárias e tributárias. É composta por 9 parlamentares. Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Composta por 7 vereadores, é responsável pelas matérias com impacto urbanístico, como cadastro territorial do município, obras e serviços públicos. Comissão de Administração Pública é responsável por opinar sobre matérias destinadas à criação, estruturação e atribuição de órgãos de administração direta e indireta e das empresas onde o município tenha participado. 7 vereadores compõem o colegiado. Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica. Compete à comissão, composta por 7 parlamentares, analisar atividades econômicas do município, transportes coletivos ou individuais. Comissão de Educação, Cultura e Esportes. 7 vereadores são responsáveis pela análise sobre o Sistema Municipal de Ensino, entre outras atribuições. Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Composta por 7 vereadores, é a comissão responsável por opinar sobre o Sistema Único de Saúde e Seguridade Social, Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalhador, dentre outras atribuições. Para saber mais sobre o trabalho das comissões na Câmara Municipal, basta acessar saopaulo.sp.leg.br.
clicar em Atividade Legislativa e, em seguida, acessar o item Comissões. Aqui você encontra todas as informações sobre as comissões permanentes, comissões extraordinárias, comissões temporárias, comissões de estudos, as CPIs, além das subcomissões. Veja no próximo bloco. Luiz Felipe Scolari é o mais novo cidadão paulistano. O Jornal da Câmara volta já. Estão abertas as inscrições para o concurso que vai contratar funcionários para o Censo 2020. No total, serão 208 mil vagas em todo o país. A remuneração pode chegar a R$ 2.000. Só aqui no estado de São Paulo serão contratadas mais de 40 mil pessoas. Esse total de vagas é dividido entre recenseador e agente censitário. Sobre esse assunto, a gente conversa mais com o Wagner Silveira, aqui do IBGE. Wagner, boa tarde. Qual que é a diferença entre as duas funções? Bom, boa tarde a todos. A função de agente censitário, ele tem remuneração fixa e ele trabalha também em horário fixo. Então, 5 dias por semana, né, das 8 às 5 da tarde. Já o recenseador, ele pode trabalhar em horários alternativos, né, então não tem uma carga horária fixa. E a remuneração também é variável, depende da dedicação dele em termos de horas e da área que ele vai trabalhar, né. O que o recenseador vai fazer na prática? O recenseador é que vai bater de porta em porta. Então, o recenseador efetivamente é o que vai aplicar o questionário, é o que vai perguntar às pessoas sobre a condição de vida, como é as famílias, como estão distribuídas as pessoas no território, né? E o agente? O agente ele vai acompanhar essas equipes de campo. Então, ele vai fazer a preparação dos equipamentos, ele vai fazer a organização das equipes, né? Vai ver a infraestrutura para o recenseador chegar adequadamente aos domicílios, né? Quais são os pré-requisitos para quem tiver interesse em concorrer a essas vagas? Bom, nos dois casos tem que ser acima dos 18 anos. No caso do agente censitário, tem que ter ensino médio completo. E no caso do recenseador, ensino fundamental completo. Nos dois casos, a gente vai fazer um treinamento presencial. Então, no caso do agente censitário, 9 dias de treinamento. E no caso do recenseador, vai ser um treinamento de 5 dias. No caso do recenseador, inclusive, o treinamento faz parte da avaliação para a contratação final dele, né? Qual que é a grande importância do censo que é feito de 10 em 10 anos aqui no país? Bom, o censo é fundamental para direcionar políticas públicas, investimento da iniciativa privada, porque ele vai fazer um mapeamento de como estão as pessoas distribuídas no Brasil inteiro, né? Quais são as necessidades, porque a gente vai levantar dados de rendimento, dados de moradia. Então, qualquer tipo de avaliação para um projeto, que seja de instalação de uma linha de metrô, que seja um conjunto habitacional, a criação de uma escola ou até um supermercado, passa por levantamentos desse tipo, de recolher informações do censo. Wagner, muito obrigado por suas informações. As inscrições para o Censo 2020, para trabalhar no Censo 2020, seguem até o próximo dia 24 de março e podem ser feitas pela internet. O pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 é o mais novo filho de São Paulo. Luiz Felipe Scolari recebeu em sessão solene, realizada na noite de ontem, o título de cidadão paulistano. Olha só quem apareceu na Câmara Municipal. Felipão nem precisa ser apresentado. Campeão do mundo com o Brasil. Passagens vitoriosas por Palmeiras e Grêmio, onde teve total identificação com os clubes. Um dos mais respeitados treinadores do país. Tantas conquistas profissionais que o título de cidadão paulistano vem com um gosto diferente. Luiz Felipe Scolari carrega consigo histórias da capital paulista, cidade pela qual possui um carinho especial. Convivi aqui com a população, com o povo, com as pessoas, em 3 oportunidades, por muito tempo. Convivi num bairro que eu conheci muito bem, que é Perdizes, e que me servia de uma forma maravilhosa. E São Paulo, para mim, receber esse título aqui é uma alegria que eu não esperava.
A homenagem contou com a tietagem dos vereadores da bancada palmeirense. Autor da homenagem, Reis explica que o título de cidadão coroa o trabalho de Felipão pelo futebol. Você vai analisando os clubes pelos quais o Felipão andou, a quantidade de títulos, né? Então ele está entre os 5 do mundo. Então a cidade de São Paulo reconheceu o Felipão como cidadão paulistano pela sua história, pela sua dedicação, pelos títulos, pela alegria que ele proporcionou ao futebol. Eu julgo de suma importância. Um dos escudeiros do pentacampeão é Carlos Pracidelli. Membro permanente da comissão do treinador, convive há mais de 20 anos com o Felipão, mais que um amigo. Um ser humano fantástico, né? Eu acho que não teriam palavras para eu definir o que ele representa, não só para mim, mas acho que no todo o meio futebolístico, né? É uma pessoa honesta, sincera, um profissional exemplar, um vencedor. A noite de homenagens ainda contou com a presença de torcedores, em sua maioria palmeirenses, que aproveitaram para agradecer o ídolo Luiz Felipe Scolari. O Felipão, ele veio, venceu com o Palmeiras, venceu na cidade de São Paulo. Eu ouvi ele dizendo, não sabia disso, os filhos dele se formaram aqui, né? Então, com certeza a família dele também levou algo daquilo que os italianos já tinham aqui em São Paulo. Ele representa o que para você, resumidamente? Acho que minha maior felicidade no mundo, que é o Palmeiras, e também os títulos que ele conquistou com a gente. Como acontece mensalmente, nesta terça-feira a Câmara sediou mais um encontro temático com foco nos idosos, destinado para cuidadores. O tema foi demências e suas implicações na vida familiar. A responsabilidade de cuidar de um idoso que precisa de atenção especial só conhece bem quem já passou. É com o intuito de auxiliar aos cuidadores que uma entidade que oferece orientação organiza encontros mensais na Câmara. A ajuda do vereador Gilberto Natalini foi fundamental, porque ele abriu as portas aqui da Câmara. Então a gente pode oferecer mês a mês um curso de capacitação, que tem apenas 8 horas de duração. A gente não forma cuidadores, mas pelo menos já mostra qual é o universo do cuidado. E também, uma vez por mês, oferecemos encontros temáticos. Esses temas são apontados pelos próprios participantes do curso de capacitação. A demência é um conjunto de sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida da pessoa, com problemas cognitivos, de memória, raciocínio, entre outros. Aconteceu com a mãe do Juarez, que tem 78 anos e sofre do mal de Alzheimer. Toda a rotina dele e dos irmãos mudou desde então, e ele procura sempre mais informações. Fica um vazio dentro da gente, porque eu tenho minha mãe como minha ídola. E cada dia que eu vejo, e cada ação que ela pratica, a gente vê o quanto que ela está necessitada de apoio, de carinho, de atenção. E isso, eu espero que nessa palestra eu consiga levar até algo para os meus irmãos compreenderem. De acordo com a psiquiatra do Hospital das Clínicas que realizou a palestra, a demência não se limita ao Alzheimer. Além disso, há alguns tipos que podem ser reversíveis. Um exemplo é a depressão, que se a gente trata, reverte a demência. Deficiência de vitamina, alteração de tireoide, por exemplo, a gente pode reverter. Não sendo uma demência reversível, sendo uma neurodegenerativa, a gente vai ter o Alzheimer, que é metade, mas também tem vascular, Lewy, tem vários outros tipos de demência que têm características clínicas e tratamentos diferentes. E o cuidador vai cada vez tendo que auxiliar mais no dia a dia. E para isso, a pessoa precisa estar bem, precisa manter os projetos dela, cuidar da própria vida, porque se ela focar a vida dela inteirinha para cuidar de alguém, o que vai sobrar depois para a vida dela? Ela vai começar a ter irritação, um burnout, que é um burnout de cuidador que é muito frequente e que a gente pode estar prevenindo, tendo uma boa qualidade de vida. A gente vem buscar esse tipo de apoio para saber lidar, principalmente na questão emocional. Empresário José Leandro da Silva é homenageado com o título de cidadão paulistano. Natural de Capoeiras, Pernambuco, José Leandro chegou em São Paulo em 1981. 5 anos mais tarde, no bairro da Moca, se tornou empreendedor. Rotariano do Rotary Clube de São Paulo Moca, faz parte da Comissão de Projetos Humanitários. O homenageado ainda tem participação na Associação Comercial de São Paulo, Distrital Moca. O título de cidadão paulistano, você não dedica esse título a qualquer pessoa. É lógico que você tem que ter algo na vida para conquistar esse título. Através de trabalhos, através de luta de anos e anos, procurando fazer o melhor,
para quem precisa, para as entidades do bairro, para o bairro da Moca que vivemos hoje, e procuramos fazer o melhor. A homenagem ocorreu em uma pizzaria da Moca, onde José Leandro recebeu familiares e amigos. Iniciativa do vereador Adilson Amadeu. Entrou no ramo de panificação, depois de pizzaria, está aí há 34 anos, oferece emprego para pessoas da região, mas tem um trabalho social aqui no bairro e na região leste grandiosa, um ser humano de primeira qualidade. O Jornal da Câmara está terminando. Se você quiser rever as reportagens ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.